que algumas palavras podem favorecer seu texto. Eu vou explicar uma a uma, mas de modo geral, a gente vai falar sobre algumas classes de palavras que, se forem usadas de modo incorreto, podem trazer uma certa repetição, podem trazer uma certa pobreza, uma facilidade excessiva ao tentar expressar uma ideia para o seu leitor quando ele estiver lendo. Eu sou Bruna Bernissal, esse é o LiteraWave. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Solta a vinheta, Bru! E a primeira dessa classe de palavras seria os advérbios de modo formado pelo adjetivo mais o sufixo mente. Lindamente, encantadoramente, ferozmente. Por que evitar? Primeiro porque é, de certa forma, um atalho. Além de ser uma pronúncia que deixa o texto muito marcado, ela traz uma certa imprecisão. Ela não traz clareza, exatamente por estar lidando com adjetivos provavelmente fáceis, colocando só um sufixo para transformar em advérbio, você vai estar sacrificando precisão para trazer uma ideia simplista, mastigada para o seu leitor. E isso não é bom. A segunda classe de palavras, seguindo a mesma lógica, são os adjetivos que entregam demais, que são simples demais. Fulana estava chateada. Fulana estava irritada. Gente, aí entra, inclusive eu vou deixar aqui em algum lugar no card o meu vídeo sobre o show Don't Tell. Se você coloca isso, você tá contando pro seu leitor o que o seu personagem tá sentindo. Em vez de você tentar expressar isso de uma forma que seja mostrada, que seja exibida, ou seja, se ela tá chateada, como ela tá reagindo a isso? Qual é o conflito interno dela que tá sendo colocado à prova? Como isso tá de fato afetando ela? É muito simples você colocar, tá chateada, tá irritada. Você pode usar recursos pra mostrar isso. Ela está deitada em posição fetal. Tá deitada em posição fetal. Se ela tá feliz, em vez de chegar e falar que tá feliz, você coloca que a personagem tá sorrindo, que ela está pulando, e aí coloca um diálogo e mostra isso. Até porque se você ficar colocando tá feliz, tá irritada, tá triste, o leitor ele vai precisar usar recursos dele, ou seja, o que ele entende por uma pessoa estar feliz naquele momento, que não é necessariamente aquilo que você quer expressar para o seu personagem. Então você não vai estar conseguindo expressar aquilo que você realmente desejaria. Terceira coisa, advérbios de tempo. Qual o problema dos advérbios de tempo? Eles entregam alguma coisa para o leitor antes da informação que deveria ser entregue ser colocada. Se você coloca de repente, por exemplo, de súbito, é algo muito para se evitar no seu texto, porque como isso surpreendeu seu personagem, então mostra ele sendo surpreendido, em vez de avisar para o seu leitor, olha, ele vai estar sendo surpreendido, e aí você coloca o evento em si. Mostra o evento e como o evento está afetando o seu personagem. É bom tomar cuidado com advérbios de tempo de modo geral. Por exemplo, quando você coloca nunca é uma palavra tão forte. É de fato nunca? Da mesma forma como você colocar sempre. Sempre que isso acontecia, ela abria um sorriso. Sempre. Você pode mostrar que isso é algo habitual para o seu personagem sem usar esses recursos que deixam o texto um pouco mais estagnado, porque eles funcionam como o que a gente vai chamar de filtro. Uma palavra tá entre uma mensagem e outra. Você quer entregar aquela mensagem, em vez de entregar aquela mensagem inteira, você coloca um filtro ali no meio para fazer aquela informação chegar mais facilitada, mais mastigada para o seu leitor. E os leitores normalmente não gostam disso, porque além de que se você coloca uma coisa no meio tem algo que está interrompendo a mensagem e consequentemente flui de uma forma não tão legal, isso entra naquela classe de coisas prontas demais, sabe? Para você digerir. E o seu leitor, ele não gosta de se sentir subestimado. Quarta classe, que eu acho que é fundamental, mas fundamental mesmo, e essa eu acho que nem existe exceção, para as outras existe, claro, você pode usar eventualmente essas palavras, mas essa quarta não, que são os adjetivos redundantes. Se você vai falar de um gigante, eu não preciso dizer que ele é alto. O gigante pode ser o substantivo, a classe, da pessoa, o que for. Agora, você não precisa descrever que ele é alto, isso é redundante. Mas mais do que isso, que eu acho que é ainda pior, é quando se usa dois adjetivos. Se você vai usar dois adjetivos, ele tem que estar se referindo a classes de adjetivos distintas. Se você usa adjetivos como, por exemplo, aquele pedaço de bolo estava gostoso e apetitoso, gente,
Ou usa gostoso ou usa apetitoso. Não tem por que você usar as duas coisas. É extremamente redundante e, portanto, não vai acrescentar nada. Bom, se você está gostando desse vídeo, não se esquece de curtir, de compartilhar, de tocar o sininho e se inscrever no canal. A gente está começando e a gente está sempre aqui pesquisando para trazer informações legais para vocês que possam ajudar vocês a se tornarem escritores melhores. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo escritor, se inscreve, vai ajudar muita gente, apoia o canal. Gerúndio, ele traz algumas questões. Primeiro, o gerundismo, que é quando a gente usa o gerúndio da forma errada. O gerúndio, ele é uma forma nominal de um verbo, né, para indicar aquele verbo, aquela ação está acontecendo naquele período, certo? Então, se você coloca um verbo futuro, como verbo ir, e depois coloca um gerúndio, não faz sentido. Porque se o gerúndio está dizendo que uma coisa está acontecendo naquele momento, você não pode colocar em outro tempo, porque é aquele momento. Então, por exemplo, eu vou estar mandando este e-mail para você. Tá errado, é gerundismo. Isso é uma coisa absolutamente para ser evitada, talvez, não sei, num diálogo de algum personagem. Uma tendência de telemarketing. E de qualquer maneira, mesmo que a gente não esteja cometendo um gerundismo, é ideal que a gente tenha algum controle sobre o uso de gerúndio na nossa história, porque é um vício de linguagem. Sobretudo no português brasileiro, a gente tende muito a usar o gerúndio. E talvez se a gente parar pra prestar atenção, existiriam outras construções possíveis, um pouco mais aconselháveis para alguma situação do que o gerúndio. Então preste sempre atenção. Essa próxima sexta, com certeza você vai usar no seu texto, vai usar com uma certa frequência no seu texto. Só cuidado para não usar com uma frequência excessiva, que são os verbos existenciais. Ser, estar, permanecer, ficar, enfim, são esses verbos que eles tendem a simplificar muito a nossa expressão. A gente está usando o tempo inteiro e, assim, como eu disse, vocês vão usar com alguma regularidade, mas parem para prestar atenção quando vocês estiverem escrevendo. Parem. Quando você for colocar um ser, o verbo ser, verbo estar, parem e pensa, tem outro verbo que se eu colocasse aqui, eu ia até expressar muito melhor o que eu tava querendo dizer do que o ser ou estar. É sério, se vocês fizerem esse exercício, eu garanto pra vocês, vocês vão encontrar, vocês vão expandir o seu texto, assim, a riqueza verbal do seu texto de uma forma impressionante, porque você vai ver como a gente é viciado em usar verbos existenciais por uma questão de simplificar a língua, quanto a gente poderia estar usando outras palavras, outros verbos que seriam muito mais fortes. Primeiro, porque você está fugindo do óbvio e, portanto, isso sempre torna o texto um pouco mais marcante. E segundo, porque você está usando palavras que são mais precisas para aquilo. E precisão, gente, precisão. E sétima dica, penúltima dica, advérbios de intensidade. Mas, muito... advérbio de intensidade como muito, por exemplo. Por quê? É um jeito preguiçoso, geralmente. Assim como algumas das clássicas que a gente vem falando aqui, é um jeito meio preguiçoso de você resolver um problema. E qual o problema nesse caso? Você quer dar poder, intensidade para um adjetivo. Ele está muito feliz. Ele não está eufórico, ele não está alegre, ele está muito feliz. Entende? Em vez de você procurar palavras que sejam mais precisas, você está colocando um muito ali na frente do adjetivo. E assim, como eu disse, ok, você faz isso uma vez, ótimo. Num romance vai ter, sei lá, 60 mil palavras, 90 mil palavras. Não vai fazer muita diferença você colocar um aqui e outro ali. Mas se você começar a pegar isso e usar como um recurso para facilitar a coisa pro seu lado, como escritor, vai empobrecer o seu texto. Abra um dicionário de sinônimos, procure outros termos. Em vez de muito bonito, lindo. Em vez de muito admirado, maravilhado. Link para um dicionário de sinônimos na descrição. Oitava e última dica. Voz passiva. O que acontece, né? Se a gente estuda lá português direitinho, a gente sabe que tem a voz ativa, tem a voz passiva, a voz reflexiva. A voz ativa, ela é a principal voz da linguagem, certo? Fulano comeu o macarrão. Voz ativa, o sujeito praticou a ação. Fulano comeu o macarrão. Você poderia construir isso de uma outra forma. O macarrão foi comido por fulano. Isso é voz passiva. O sujeito sofreu a ação. Em vez de comer, ele foi comido. Nossa, passiva e ativa exatamente fala de comer.
Tá, enfim, o que acontece? A voz passiva, ela dá uma certa enfraquecida, principalmente quando você tá colocando o seu personagem, quando você tá colocando elementos importantes da história, quando você tá colocando outros personagens. Eles têm que praticar ações, a gente já falou sobre isso em vários vídeos, sobre desejos de personagem. O seu personagem ele tem que praticar ações, ele tem que atuar, ele tem que agir. E a voz passiva, ela dá uma escondidinha nisso, ela tira essa força da ação do personagem, ele tá sofrendo da ação. Ele foi comido. Quinta série passou, gente. É contra aquilo que a gente quer passar, aquela ideia que a gente quer transmitir. A gente tem que colocar o nosso personagem mais atuante, a voz ativa, nesse sentido, é bem melhor do que a voz passiva. Então, tomemos cuidado. Bom, gente, e por último, eu só gostaria de dizer aqui que, por favor, não pirem. Tirando aquela quarta dica do adjetivo, que eu acho fundamental, e o gerundismo também, né? Mas tirando isso, é óbvio, você vai usar adjetivo, você vai usar advérbio de tempo, você vai usar advérbio de modo, você vai usar, lógico que você vai, normal, não pira. Aliás, uma dica muito importante que eu vou dar aqui pra vocês agora. Assim, não se apega tanto a isso na sua primeira escrita, ou seja, no seu primeiro rascunho. Aqui a gente raramente... Ai, filha, participando do vídeo. Mas, enfim, você sabe que pelo menos alguma revisão pra deixar o texto melhor você tem que fazer, certo? Certo. Pensa tudo isso que eu trouxe aqui pra vocês quando vocês estiverem escrevendo sua primeira versão, sim, mas não a ponto de pirar e parar a escrita. Se isso estiver te travando demais, pode se sentir livre pra usar as palavras que você quiser e depois, na sua revisão, faz sua listinha ali com o que eu tenho que tirar. E aí você vai caçando as palavras, vai fazendo essa cacinha de palavras mesmo, procurando outras para substituir, mudando as construções das suas frases. Eu acho que pode fazer com que o seu processo flua melhor. Testa. Bom, é isso que eu tinha pra trazer pro vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo os links de compra para os meus livros na Amazon. E